Quando meu filho Marco entrou pela porta com aquela mulher, os 2 filhos dela e a sogra a tiracolo, anunciando que todos iam morar na minha casa sem ao menos me perguntar, eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Mas naquele momento, olhando para aqueles 5 estranhos invadindo meu lar, eu ainda não sabia que essa seria a melhor coisa que poderia ter acontecido para eu descobrir quem meu filho realmente havia se tornado. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. Sou viúva há 6 anos e trabalhei a vida inteira como enfermeira no Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Criei 3 filhos praticamente sozinha depois que meu marido faleceu. Marco, o mais velho, tem 42 anos e trabalha como gerente de vendas numa empresa de móveis. Júlia, minha filha do meio, tem 39 anos, é dentista e mora em Florianópolis com o marido e minha netinha Sofia. E o caçula, Pedro, tem 35 anos, é advogado e mora aqui em Blumenau mesmo, no bairro ao lado, com a esposa Letícia. Minha casa é simples, mas é minha. 3 quartos, sala, cozinha ampla, um quintal com bergamoteiras e jabuticabeiras que eu mesma plantei há mais de 20 anos. Comprei essa casa com meu marido quando ainda éramos jovens, pagamos cada centavo com muito suor e depois que ele se foi, continuei sozinha, mas nunca me senti só de verdade. Tinha meus filhos por perto, minhas amigas do grupo da terceira idade, meus cachorros, mel e canela, e minha rotina tranquila de aposentada. Foi numa sexta-feira de março, por volta das 7 da noite, que tudo começou a mudar. Eu estava na cozinha preparando meu jantar, uma sopa de legumes simples, quando ouvi a chave girando na fechadura. Meu coração deu um pulo de alegria, pensando que era Pedro fazendo uma visita surpresa, mas quando olhei para a porta, era Marco. E ele não estava sozinho. Atrás dele vinha Viviane, a namorada que ele havia me apresentado apenas 3 vezes nos últimos 6 meses de relacionamento. Uma mulher de 38 anos, loira, sempre muito arrumada, com aquele jeito de quem está medindo tudo e todos ao redor. Mas o que me deixou completamente paralisada foi ver entrando atrás dela 2 adolescentes carregando malas, um menino de uns 15 anos e uma menina de uns 12, e por último, uma senhora de cabelos curtos e grisalhos de 62 anos, também arrastando uma mala grande. "Oi, mãe", disse Marco, com uma naturalidade assustadora, deixando as próprias malas na sala. "Precisamos conversar. Meu filho, o que está acontecendo?" perguntei, ainda segurando a colher de pau que usava para mexer a sopa. "Olha, mãe, o apartamento que eu estava alugando teve um problema estrutural sério. Rachadura nas paredes, risco de desabamento. Foi interditado pela prefeitura hoje de manhã. A gente não tem para onde ir." Senti um aperto no peito. "Claro, filho. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Seu quarto está do jeito que você deixou." "Não, mãe. Acho que você não entendeu." Viviane se adiantou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Não é só o Marco. Somos todos nós. Eu, meus filhos Gustavo e Larissa, e minha mãe, Dona Marlene. Vamos todos ficar aqui." "Todos?" eu repeti, sentindo como se alguém tivesse acabado de jogar um balde de água fria em mim. "É temporário, mãe." Marco se apressou em dizer. "Só até a gente encontrar outro lugar. Uns 2, 3 meses no máximo." "Filho, mas eu não fui consultada sobre isso." "Mãe, pelo amor de Deus, não seja egoísta." Marco falou com uma rispidez que me cortou como uma lâmina. "Você mora sozinha numa casa de 3 quartos. Tem espaço de sobra. A gente está numa situação de emergência. Egoísta." Essa palavra ecoou dentro de mim. Meu filho, que eu criei, que eu alimentei, que eu acordei de madrugada quando estava doente, que eu paguei faculdade particular vendendo bolos e salgados nos fins de semana, estava me chamando de egoísta, porque eu fiquei surpresa com 5 pessoas aparecendo de repente para morar na minha casa. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, Viviane já estava comandando a situação. "Gustavo, Larissa, subam com as malas para o quarto maior lá em cima. Vai ser o quarto de vocês. Mãe, a senhora fica no quarto de hóspedes ali do lado da sala. Marco e eu ficamos no quarto dele." "Mas aquele é o quarto da minha netinha Sofia", eu consegui dizer. "Quando a Júlia vem me visitar, ela dorme lá." "A Júlia pode se virar", disse Marco, já subindo as escadas atrás dos adolescentes. "Mãe, a gente está cansado.
Foi um dia muito estressante. Vamos arrumar as coisas e depois conversamos melhor. Fiquei ali parada na cozinha, vendo aquelas 5 pessoas tomarem conta da minha casa como se ela fosse deles. Dona Marlene nem sequer tinha me cumprimentado direito. Apenas passou por mim, olhou para a cozinha e disse: "Amanhã a gente reorganiza isso aqui. Precisa de mais espaço." Reorganizar? Minha cozinha que eu organizei do meu jeito durante anos? Subi para o meu quarto com as pernas bambas, fechei a porta e me sentei na cama. Mel e Canela vieram me fazer carinho, sentindo que eu estava angustiada. Peguei o celular e liguei para Pedro. "Filho, você pode vir aqui amanhã cedo? Preciso conversar com você e com sua irmã." "Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa?" "Amanhã eu explico. Por favor, liga para a Júlia e pede para ela vir também." Naquela noite mal consegui dormir. Ficava ouvindo os barulhos da casa, passos subindo e descendo, vozes no corredor, o banheiro sendo usado várias vezes. Minha casa, que era tão silenciosa e tranquila, tinha se transformado numa estação de trem. Quando finalmente peguei no sono de madrugada, sonhei com meu falecido marido. Ele estava sentado na nossa varanda, tomando chimarrão, e me olhava com aquela expressão séria que ele tinha quando estava preocupado. "Helena", ele dizia no sonho, "não deixa ninguém tirar o que é seu." Acordei no sábado com o som de panelas batendo na cozinha. Eram 7 da manhã. Desci ainda de camisola e encontrei Dona Marlene já instalada, fazendo café, mexendo nas minhas coisas, abrindo armários. "Bom dia", eu disse, tentando manter a calma. "Ah, bom dia", ela respondeu sem nem olhar para mim. "Estava vendo aqui que a senhora tem pouca coisa na geladeira. Vou fazer uma lista de compras. Com esse tanto de gente, vai precisar abastecer melhor. Dona Marlene, com todo respeito, eu costumo fazer minhas próprias compras." "Ah, mas agora somos uma família grande. Deixa que eu cuido disso. Tenho experiência com casa cheia." Aquilo me irritou profundamente, mas engoli a raiva. Fui até a sala e encontrei Gustavo e Larissa já espalhados no sofá, mexendo na televisão, mudando os canais. Meu controle remoto, que eu sempre deixava na mesinha de centro nos últimos 6 anos, desde que fiquei viúva, estava jogado no chão. "Bom dia", eu disse para os adolescentes. Eles mal olharam para mim. Um oi, desinteressado, e continuaram vidrados na tela, assistindo desenhos animados no volume máximo. "Cadê seu pai e a Viviane?" perguntei. "Ainda estão dormindo", respondeu Gustavo, sem tirar os olhos da TV. Fui para o quintal para respirar um pouco de ar fresco. Mel e Canela estavam agitados, latindo baixinho. Eles também sentiam que algo estava errado. Fiquei ali, olhando para minhas árvores, para as flores que eu cuidava com tanto carinho, tentando processar o que estava acontecendo. Como assim meu filho trouxe 5 pessoas para morar na minha casa, sem ao menos me perguntar antes? Pedro chegou às 9 da manhã com Letícia. Júlia chegou meia hora depois, dirigindo desde Florianópolis. Quando os 3 se encontraram comigo no quintal, longe dos ouvidos de todos, eu finalmente consegui colocar para fora tudo que estava entalado na garganta. Eles apareceram ontem de noite, eu contei, com as malas prontas, dizendo que o apartamento do Marco foi interditado e que vão todos morar aqui. "Mãe, como assim todos?" Júlia perguntou já alterada. Ele, a namorada, os 2 filhos dela de outro casamento e a mãe da namorada. 5 pessoas. Pedro e Júlia se entreolharam com uma expressão de total incredulidade. "O Marco te avisou antes?" Pedro perguntou. "Não, simplesmente apareceram. E quando eu demonstrei surpresa, ele me chamou de egoísta." "Isso é um absurdo." Júlia estava visivelmente irritada. "Ele não pode fazer isso com a senhora." "Pois é, mas ele fez", eu respondi, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. "E agora eles estão aí dentro, reorganizando minha casa, mexendo nas minhas coisas, como se fossem os donos. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam." Pedro entrou na casa com aquela postura firme de advogado que ele tem quando está determinado. Júlia veio logo atrás,
e eu fiquei no quintal com Letícia, que me abraçou com carinho e disse: Dona Helena, a senhora não merece isso. Vamos resolver. Consegui ouvir Pedro chamando Marco na sala. A conversa começou calma, mas em poucos minutos já estava acalorada. Meu irmão, que história é essa de você trazer 5 pessoas para morar na casa da mãe sem avisar? Marco, a voz dele soou irritada. Você não tem noção do absurdo que fez? Você não mora aqui, Pedro, então não se mete. Claro que eu vou me meter quando você desrespeita nossa mãe desse jeito. Viviane entrou na conversa com aquele tom de voz doce, mas que escondia veneno. Olha, cunhado, entendo sua preocupação, mas é uma situação temporária. Dona Helena tem essa casa enorme e mora sozinha. Não custa nada ajudar a família. Família? Júlia praticamente gritou. Você conhece meu irmão há 6 meses. Não é família da minha mãe. Marco levantou da cadeira. Chega. Júlia, Pedro, vocês dois sempre foram os certinhos, os perfeitos. Eu estou passando por um momento difícil e esperava um mínimo de apoio da minha própria família. Apoio é uma coisa, Marco. Pedro respondeu friamente. Invasão é outra completamente diferente. Você nem perguntou para a mãe, simplesmente chegou com 5 pessoas e pronto. Entrei na sala nesse momento, não aguentava mais ouvir de longe. Filho, eu falei olhando diretamente para Marco. Você mora sozinho há 20 anos. Sempre fez suas escolhas sem me consultar, e eu sempre respeitei. Mas essa casa é minha. Não dá para você simplesmente decidir trazer quem você quiser para morar aqui sem ao menos conversar comigo antes. Mãe, eu estou sem opção. Sem opção? Júlia cruzou os braços. Marco, você ganha bem. Pode alugar outro apartamento. Não é como se estivesse na miséria. Estou com um nome sujo, ele admitiu, desviando o olhar. Tenho dívidas. Nenhuma imobiliária vai me aceitar agora. Aquilo me pegou de surpresa. Dívidas? Que dívidas, Marco? É longa a história, mãe. O importante é que eu preciso de um tempo para me reorganizar. Dona Marlene, que até então estava sentada no sofá, fingindo que não estava ouvindo nada, resolveu se meter. Olha, eu entendo que vocês estão preocupados com a mãe de vocês, mas a Helena é uma mulher sozinha numa casa grande. Faz bem para ela ter companhia. Na nossa idade, quanto mais gente ao redor, melhor. Com todo respeito, Dona Marlene, Letícia falou pela primeira vez, Dona Helena não é sua mãe, e não cabe à senhora decidir o que é melhor para ela. As coisas estavam ficando tensas demais. Pedi para todos se acalmarem. Vamos fazer o seguinte, eu disse, tentando mediar. Marco, você pode ficar aqui. É meu filho, e não vou te deixar na rua. Mas Viviane, seus filhos e sua mãe precisam buscar outra solução. Mãe, não. Marco balançou a cabeça. Se eles não ficam, eu também não fico. Eu não vou abandonar a Viviane. Então vocês 5 precisam achar outro lugar. Pedro foi direto. Porque a minha mãe não é obrigada a abrigar a família inteira da namorada do meu irmão. Gustavo e Larissa desceram as escadas nesse momento e ficaram parados, constrangidos, percebendo que eram o centro da discussão. Aquilo me partiu o coração. Crianças não têm culpa dos problemas dos adultos. Olha, vamos todo mundo respirar, eu disse. Pedro, Júlia, vamos conversar com calma depois. Marco, hoje é sábado, todo mundo já está instalado. Vamos deixar o final de semana passar e na segunda conversamos melhor. Viviane sorriu, como se tivesse ganhado uma batalha. Obrigada, Dona Helena. A senhora vai ver que vai ser bom para todo mundo. Pedro e Júlia foram embora contrariados, mas me pediram para ligar se eu precisasse de qualquer coisa. O resto do sábado foi estranho. Viviane e Dona Marlene assumiram completamente a cozinha. Fizeram um almoço enorme, encheram a pia de louça e simplesmente foram para a sala assistir televisão, deixando tudo sujo para trás. Acabei lavando tudo sozinha, enquanto elas estavam tranquilamente sentadas no meu sofá. À tarde, Dona Marlene resolveu reorganizar a sala. Mudou os móveis de lugar, tirou quadros da parede que eu tinha há anos, colocou bibelôs dela nas minhas prateleiras. Quando fui questionar, ela disse: Ah, Helena, isso aqui estava muito antiquado. Dei uma modernizada. Olhei para Marco pedindo apoio,
mas ele simplesmente encolheu os ombros e voltou para o celular. No domingo, a situação piorou. Viviane acordou cedo e anunciou que ia fazer um churrasco. Convidou os irmãos dela, os pais e um monte de gente que eu nem conhecia. Meu quintal, que era meu refúgio de paz, virou uma festa barulhenta com 10 pessoas desconhecidas bebendo cerveja e fazendo bagunça. Ninguém me perguntou se eu queria receber visitas. Simplesmente decidiram. Quando a família dela chegou, eu estava na cozinha. Ouvi a mãe de Viviane comentando com uma das filhas. Viu só? Casa boa, grande, quintal espaçoso. A Vivi se deu bem. Aquilo me gerou um frio na espinha. Se deu bem? Como assim se deu bem? Fiquei prestando atenção nas conversas. O pai de Viviane comentou. Pois é, a sogra dela vive sozinha mesmo. Faz sentido dividir o espaço. Marco passou o domingo todo servindo a família de Viviane, como se fosse o anfitrião da casa. Eu era tratada como visita. Quando escureceu e todo mundo foi embora, deixaram o quintal uma bagunça completa. Copos de plástico pelo chão, garrafas vazias, cinzas de cigarro, restos de comida. Comecei a recolher tudo sozinha. Gustavo passou por mim, viu que eu estava limpando e simplesmente entrou para assistir televisão. Na segunda-feira de manhã, Marco saiu cedo para trabalhar. Viviane também disse que ia procurar emprego, mas voltou 2 horas depois com sacolas de compras de roupas. Dona Marlene ficou o dia inteiro na minha cozinha, reclamando de tudo. Que as panelas eram velhas, que os temperos estavam errados, que eu não sabia organizar a geladeira direito. Gustavo e Larissa passaram a semana toda de férias escolares, então ficavam o dia inteiro em casa, fazendo barulho, comendo tudo que tinha na geladeira, deixando o banheiro imundo. Eu tentava conversar com eles sobre ajudar a manter a casa limpa, mas eles simplesmente me ignoravam ou respondiam com descaso. A gente não pediu para vir morar aqui, Gustavo disse uma vez. Culpa do apartamento que interditaram. Toda noite, quando Marco chegava do trabalho, eu tentava conversar com ele. Filho, isso não está funcionando. Não temos privacidade, a casa está uma bagunça, ninguém colabora. Mãe, por favor. Ele suspirava cansado. Eu já tenho pressão suficiente no trabalho. Não me enche com esses problemas domésticos. Viviane cuida de tudo. Viviane não cuida de nada, filho. Ela faz o que quer aqui dentro. Ele sempre arrumava uma desculpa e subia para o quarto. Comecei a perceber que Marco evitava conversas sérias comigo. Vivia no celular, sempre tenso, sempre distante. Não era mais o filho que eu conhecia. Algo tinha mudado nele, e eu não sabia o quê. Na sexta-feira daquela primeira semana, Pedro apareceu para me visitar. Encontrou a casa de pernas para o ar, Gustavo e Larissa gritando na sala, Dona Marlene reclamando da comida na cozinha, Viviane pintando as unhas no meu sofá. Mãe, isso aqui está um caos, ele me disse no quintal. A senhora não está bem. Estou cansada, Pedro. Muito cansada. Não durmo direito, estou comendo mal, minha pressão está alta. Mãe, a senhora precisa tomar uma atitude. Eu já tentei conversar com o Marco. Ele não me escuta. Então, nós vamos ter que fazer ele escutar. Pedro marcou um almoço para o domingo seguinte com Júlia, Letícia, ele e eu. Pediu para Marco também estar presente. Vamos ter uma reunião de família, ele disse. E dessa vez, vamos deixar claro que isso não pode continuar. Mas eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir. O domingo do almoço familiar chegou e eu estava nervosa. Tinha passado a madrugada acordada, pensando em como abordar o assunto com Marco sem que ele se sentisse atacado. Afinal, era meu filho, eu o amava, mas também não podia mais viver daquele jeito. Pedro e Letícia chegaram às 11 da manhã. Júlia chegou pouco depois, trazendo Sofia, minha netinha de 6 anos, que correu para meus braços assim que entrou. Vovó, senti tanta saudade, ela disse, me abraçando apertado. Eu também, minha princesa. Dona Marlene observou a cena da cozinha e soltou um comentário que me irritou profundamente. É bom a menina vir mais vezes. Crianças alegram a casa. Júlia olhou para ela com uma expressão gelada. Minha filha vem aqui sempre que eu posso trazê-la. O problema é que agora a casa está cheia demais. Marco desceu para o almoço com uma cara fechada. Já sabia que seria cobrado.
Viviane veio atrás dele, toda arrumada, com aquele sorriso falso que ela sempre dava quando queria parecer simpática. Gustavo e Larissa ficaram no quarto. Não quiseram descer. Sentamos todos à mesa. Fiz uma lasanha, o prato preferido dos meus filhos. A tensão no ar era palpável. Pedro foi direto ao ponto. Marco, já faz 2 semanas que você e a família da Viviane estão morando aqui. Vocês tinham dito que seria temporário. Quando é que vocês vão procurar um lugar? Marco bebeu um gole de suco antes de responder. Estou procurando, mas não é tão simples quanto vocês pensam. Não é simples ou você não está se esforçando? Júlia perguntou. Porque pela quantidade de tempo que você passa em casa, não parece que está correndo atrás. Marco bateu o talher na mesa. Lá vem vocês de novo com essas acusações. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado. Desculpa se não estou correndo atrás de apartamento todo santo dia. Mas nós precisamos de um prazo, Marco, eu disse suavemente. Filho, eu te amo, mas essa situação está me deixando doente. A casa não é mais minha, sinto como se fosse uma estranha aqui. Viviane soltou uma risadinha sarcástica. Dona Helena, com todo respeito, acho que a senhora está exagerando um pouquinho. A gente ajuda a cuidar da casa, faz comida, limpa. Limpar? Júlia levantou a voz. Viviane, quem limpa essa casa é minha mãe. Você deixa tudo sujo e vai pintar unha na sala. Isso não é ajudar. Olha aqui, Júlia, eu não vou aceitar desaforo de você, não. Não é desaforo, é a verdade. Pedro interveio antes que a discussão ficasse pior. Vamos tentar manter a calma. Marco, a questão é simples. Você é nosso irmão e nós queremos te ajudar, mas não pode ser dessa forma. Nossa mãe precisa da casa dela de volta. Quanto tempo mais você acha que precisa? 1 mês? 2? Marco olhou para Viviane, como se pedisse permissão para falar. Aquilo me chamou a atenção. Por que meu filho precisava da aprovação dela? A verdade é que vai demorar mais do que a gente pensava, Marco finalmente admitiu. Meu nome está sujo no SPC, no Serasa. Não consigo alugar nada. Então qual é o plano? Letícia perguntou. Ficar morando aqui para sempre? Claro que não, Viviane se intrometeu. Mas também não vamos sair no desespero para morar num buraco qualquer. A gente tem crianças, precisa de um lugar decente. Ninguém está pedindo para vocês morarem num buraco. Pedro falou com aquela calma tensa dele. Estamos pedindo para vocês terem um plano concreto e um prazo. Dona Marlene, que tinha ficado quieta até então, resolveu dar sua opinião. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. A Helena tem essa casa grande, 3 quartos, mora sozinha. Os filhos são todos adultos, têm suas casas. Por que é tão ruim a gente ficar aqui? Todo mundo ajuda, todo mundo colabora. É melhor do que ela ficar sozinha, que é perigoso para uma mulher da idade dela. Porque essa casa não é sua, Dona Marlene. Pedro respondeu friamente. E a minha mãe não precisa de guardião. Ela está muito bem sozinha. Mas vai que ela passa mal? Vai que acontece alguma coisa? Dona Marlene insistiu. Com a gente aqui, ela está protegida. Protegida ou invadida? Júlia perguntou, já sem paciência. A discussão estava se tornando uma gritaria. Sofia começou a chorar, assustada com as vozes altas. Peguei minha netinha no colo e a levei para o quintal, longe daquela confusão. Vovó, por que todo mundo está brigando? Ela perguntou com os olhos marejados. É coisa de adulto, minha flor. Vai passar. Quando voltei para a sala, a situação tinha piorado. Viviane estava de pé, apontando o dedo para Júlia. Você sempre teve ciúmes do Marco. Desde que eu apareci, você implica comigo. Ciúmes? Júlia deu uma risada irônica. Eu tenho pena do meu irmão por não enxergar o tipo de pessoa que você é. O que você disse? Viviane avançou. Marco se colocou entre elas. Chega. Vocês duas parem agora. Júlia, você não conhece a Viviane. Não fala o que não sabe. Eu sei o suficiente, Marco. Sei que ela chegou aqui, tomou conta da casa da nossa mãe e agora trata você como um fantoche. Fantoche? Marco ficou vermelho de raiva. Eu sou um homem de 42 anos. Ninguém me controla.
Então por que você não toma uma atitude? Por que não resolve a situação? Júlia insistiu. Porque eu não tenho dinheiro, está bem? Ele gritou. Estou quebrado, endividado, não tenho para onde levar a Viviane e os filhos dela. Tá satisfeita agora? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marco tinha admitido finalmente a real situação dele. E era pior do que eu imaginava. Filho, eu disse me aproximando dele. Por que você não me contou isso antes? Com vergonha, mãe. Vergonha de admitir que falhei. Você não falhou, Marco. Situações financeiras acontecem, mas você está lidando com isso da forma errada. Marco sentou no sofá, colocando as mãos na cabeça. Eu sei que isso tudo está errado, mas eu não sei o que fazer. Pedro se sentou ao lado dele. Vamos te ajudar, mano. Mas do jeito certo. Vamos organizar suas finanças, ver o que dá para negociar, ajudar você a se levantar, mas vocês não podem continuar morando aqui. Não dessa forma. Viviane cruzou os braços. E onde é que a gente vai ficar enquanto o Marco se reorganiza? Na rua? Vocês podem ficar na casa da sua mãe, Júlia sugeriu. Ou na casa dos seus irmãos, que estavam todos aqui fazendo churrasco outro dia. Ah, não dá. Eles não têm espaço. Viviane respondeu rápido demais. Não tem espaço ou não querem aceitar vocês? Pedro perguntou, levantando uma sobrancelha. A conversa se estendeu por mais 1 hora, mas não chegamos a lugar nenhum. Marco estava dividido entre ajudar Viviane e respeitar a situação da casa. Viviane se fazia de vítima o tempo todo. Dona Marlene insistia que eu precisava de companhia. No final, ficou decidido que eles teriam mais 1 mês para achar um lugar. Mas eu tinha um pressentimento ruim de que aquele prazo não seria cumprido. Depois que todo mundo foi embora, fiquei sozinha na cozinha lavando a louça. Marco entrou e ficou parado na porta. Mãe, me desculpa por tudo isso. Eu nunca quis trazer esse problema para a senhora. Filho, eu só queria entender. Por que você não me procurou antes de deixar a situação chegar nesse ponto? Porque eu achei que conseguiria resolver sozinho. Achei que seria rápido, que em 2 semanas já teria outro apartamento. Não imaginei que seria tão complicado. E a Viviane? Você confia nela? Ele demorou para responder. Sim, mãe. Ela está comigo nos momentos difíceis. Está mesmo, filho? Ou ela está aqui porque você tem um teto para oferecer? Marco me olhou com uma expressão de dor. A senhora também está achando que ela é interesseira? Eu não estou achando nada, Marco. Só estou pedindo para você refletir. Ele saiu da cozinha sem responder. Fui para o meu quarto e fiquei ali, sentada na cama, pensando em tudo. Alguma coisa estava muito errada naquela história toda, mas eu ainda não conseguia identificar exatamente o que. Foi então que lembrei do celular do Marco. Ele tinha deixado carregando na tomada da sala. Sei que não é certo mexer nas coisas dos outros, mas meu instinto de mãe estava gritando que eu precisava descobrir a verdade. Desci as escadas silenciosamente. Viviane e Dona Marlene estavam no quintal fumando. Marco tinha ido ao mercado. Os adolescentes estavam trancados no quarto. Peguei o celular dele e tentei desbloquear. Para minha surpresa, a senha era a data do aniversário dele. Entrei nas mensagens. Comecei a ler as conversas entre Marco e Viviane, e o que eu vi me fez sentir o sangue gelar nas veias. Mas essa descoberta teria consequências que eu ainda não podia imaginar. Sentei no sofá com o celular do Marco tremendo nas minhas mãos. As mensagens entre ele e Viviane datavam de 4 meses atrás, antes mesmo dele me apresentar ela oficialmente. E o conteúdo daquelas conversas me deixou completamente devastada. Em uma mensagem de 3 meses atrás, Viviane escrevia: Amor, sua mãe mora sozinha naquela casa enorme. Por que você não propõe de a gente ir morar lá? Seria perfeito para mim e as crianças. Marco tinha respondido: Não sei, Vi. Minha mãe é muito apegada à rotina dela. Não sei se ela aceitaria. E Viviane insistia: Você precisa convencer ela. Fala que é temporário, que é só até a gente se organizar. Uma vez lá dentro, a gente fica. Idoso sozinho sempre acaba cedendo. Meu coração apertou. Li e reli aquela mensagem. Uma vez lá dentro, a gente fica.
Aquilo não era um pedido de ajuda temporária. Era um plano. Continuei rolando as conversas. Encontrei mais mensagens reveladoras. Viviane para Marco. Descobri que sua mãe tem a casa quitada. Vale mais de R$ 400 mil, fácil. Se a gente morar lá um tempo, pode até alegar posse. Meu ex-cunhado fez isso com a avó dele, e deu certo. Marco respondia hesitante. Não sei, Vi, isso parece errado. E ela rebatia. Errado é deixar uma velha morando sozinha numa casa desse tamanho quando tem gente precisando. Sua mãe não vai viver para sempre, Marco. Um dia essa casa vai ser sua mesmo. A gente só está adiantando o processo. Senti vontade de vomitar. Aquela mulher estava planejando tomar minha casa. E pior, estava manipulando meu filho para fazer isso. Continuei lendo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vi que Marco estava em um grupo de WhatsApp com Viviane, Dona Marlene e os irmãos dela. Aparentemente, Viviane tinha insistido para ele entrar no grupo da família. Dona Marlene escrevia no grupo: Filha, conseguiu entrar na casa da sogra? Viviane respondia: Sim, mãe, a velha é mole. O Marco inventou aquela história de apartamento interditado e ela engoliu. Agora é só ir tomando conta aos poucos. Em alguns meses ela cansa e vai embora morar com a filha em Florianópolis. Aí a casa fica pra gente. Marco não tinha respondido nada nessa conversa, apenas tinha lido. Continuei investigando as mensagens e entendi a linha do tempo. Viviane tinha plantado a ideia há meses, mas esperaram o momento certo. Nas mensagens mais recentes, de 2 semanas atrás, ela escrevia: Amor, agora é a hora. Você está devendo demais, as imobiliárias não te aceitam, sua mãe está sozinha. É o momento perfeito. Inventa a história do apartamento e vamos. Marco tinha concordado. A partir daquele ponto, começaram a planejar cada detalhe da invasão. Um dos irmãos de Viviane comentava: Esperta, mana, casa boa, bairro bom, vocês se deram bem. Outro irmão brincava: Só não deixa a velha perceber muito rápido, senão ela te bota pra fora. E Viviane respondia com um emoji de risada. Relaxa, ela é daquelas velhinhas boazinhas, não vai fazer nada. Minha cabeça girava. Eu tinha sido tão ingênua, tão boba. Acreditei na história do apartamento interditado sem nem questionar. Aceitei 5 estranhos na minha casa porque meu filho me pediu. E o tempo todo era tudo armação. Ouvi o portão abrindo. Marco estava voltando do mercado. Rapidamente, tirei fotos de todas aquelas conversas com meu próprio celular, apaguei o histórico de acesso no telefone dele e coloquei de volta na tomada exatamente como estava. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer com aquela informação. Liguei para Pedro. Filho, você pode vir aqui? Agora? É urgente. Mãe, o que aconteceu? A senhora está bem? Vem, por favor, e traz a Júlia também. Preciso mostrar uma coisa para vocês. 1 hora depois, Pedro, Letícia e Júlia estavam no meu quarto. Tranquei a porta e mostrei as fotos das conversas. Vi meus filhos ficarem pálidos enquanto liam. Essa desgraçada, Júlia murmurou. Estava tudo planejado desde o início. Mãe, Pedro passou a mão no cabelo, nervoso. Isso é muito sério. Eles estão tentando tomar sua casa. A gente precisa agir rápido. Mas como? Eu perguntei, sentindo o desespero. Se eu confrontar o Marco agora, ele vai negar. Vai dizer que eu invadi a privacidade dele. E a Viviane vai inventar alguma desculpa. Nós temos as provas, Letícia apontou para meu celular. Essas mensagens são evidência de má-fé. A senhora pode usar isso legalmente se precisar. Júlia estava furiosa. Não acredito que o Marco está envolvido nisso. Como ele pode fazer isso com a senhora? Acho que ele foi manipulado, eu disse, querendo acreditar que meu filho não era capaz de tanta maldade. A Viviane plantou essas ideias na cabeça dele aos poucos. Mãe, Pedro me olhou sério. Eu sei que é difícil aceitar, mas o Marco é um homem adulto. Ele sabia o que estava fazendo. Mesmo que a Viviane tenha começado, ele concordou. Ele participou. Aquilo doeu, mas era verdade. Meu filho tinha concordado em me enganar. Tinha entrado na minha casa, olhado nos meus olhos e mentido.
Então o que eu faço? Perguntei. Não podemos confrontar ele sem um plano, Pedro disse. Precisamos de uma estratégia. Primeiro, vamos documentar tudo. Gravar conversas, anotar comportamentos, juntar mais provas. Segundo, vamos investigar essa história de apartamento interditado. Eu aposto que é mentira. Vou checar isso na prefeitura segunda-feira, Letícia se ofereceu. Se não tiver nenhum registro de interdição, a gente confirma que foi tudo inventado. E terceiro, Pedro continuou, vamos preparar uma notificação legal. Quando chegar a hora, a gente bota eles para fora da forma correta, sem deixar brecha para eles alegarem nada. Mas, mãe, a senhora precisa continuar agindo normalmente. Não pode deixar transparecer que sabe de nada. Consegui fazer isso? Conviver com eles sabendo que estão me enganando? Júlia segurou minha mão. Vai conseguir sim, mãe, porque a senhora é forte e porque nós vamos estar ao lado da senhora o tempo todo. Naquela noite, desci para jantar como se nada tivesse acontecido. Sentei à mesa com Marco, Viviane, Dona Marlene, Gustavo e Larissa. Ouvi Viviane falar sobre os planos dela para reformar a sala. Ouvi Dona Marlene sugerir trocar essas cortinas velhas. Ouvi Marco concordar com tudo, passivamente. E eu sorri. Fingi que estava tudo bem, mas por dentro eu estava planejando cada movimento. Na terça-feira, Letícia me ligou. Dona Helena, consegui a informação. Não existe nenhum registro de interdição de prédio no endereço que o Marco disse que morava. O apartamento está normal, sem nenhum problema estrutural. A prefeitura confirmou. Era mentira mesmo, eu sussurrei. Tudo mentira desde o começo. Pedro marcou uma reunião no escritório dele para sábado. Chamou uma investigadora particular que ele conhecia, uma mulher chamada Daniela Ferreira, especializada em casos de família. Mãe, Daniela disse, abrindo um notebook, eu fiz uma pesquisa sobre a Viviane e descobri algumas coisas interessantes. Ela tem histórico. Morou com o ex-marido, pai das crianças, na casa da sogra dele por 2 anos. Quando a sogra morreu, tentou alegar que tinha direito sobre a casa. Perdeu na justiça, mas tentou. Então ela faz isso profissionalmente? Júlia perguntou, indignada. Não diria profissionalmente, mas tem um padrão de comportamento. Ela busca homens que tenham patrimônio familiar. Casa de mãe viúva é o alvo preferido dela. A dona Marlene, mãe dela, é igual. Já morou de favor em casa de 3 parentes diferentes e sempre saiu por problemas de convivência. Essa gente é golpista. Pedro fechou o punho, e o Marco caiu direitinho na armadilha. Daniela mostrou mais informações. Tem mais uma coisa importante, Dona Helena. A cunhada do ex-marido da Viviane, uma mulher chamada Carla, entrou em contato comigo quando soube que eu estava investigando a Viviane. Ela quer testemunhar. Está disposta a vir até aqui e contar tudo pessoalmente. Por que ela faria isso? Perguntei. Porque Dona Alzira, a sogra que morreu, era como uma mãe para ela. Carla nunca superou a culpa de não ter protegido a cunhada a tempo. Ela quer evitar que Viviane destrua outra família. É uma questão de justiça tardia para ela. Daniela mostrou mais outras informações. Viviane não trabalhava há 2 anos. Vivia de pensão dos filhos, que era pouca, e de favores de namorados. Ela era inteligente, sabia escolher os homens certos. Marco estava endividado porque ela o convenceu a fazer empréstimos para pagar coisas para os filhos dela. Escola particular, roupas de marca, eletrônicos caros. Ele pagou tudo isso? Eu perguntei, incrédula. Tudo, Daniela confirmou. Encontrei os comprovantes. O Marco está com o nome sujo porque pegou empréstimos que não consegue pagar. E provavelmente a Viviane sabia disso e aproveitou para sugerir que ele viesse morar com a senhora. Mãe! Pedro segurou minha mão. Sei que isso dói. Mas a senhora precisa saber a verdade. Meu filho foi usado. Eles destruíram a vida financeira dele e agora querem destruir a minha também. Daniela continuou a apresentação. A investigação dela era completa. Tinha fotos de Viviane e Dona Marlene rindo em um bar, comemorando a nova casa. Tinha prints de conversas em redes sociais onde Viviane vangloriava para as amigas que tinha dado um golpe na sogra. Tinha até um áudio dela dizendo: "A velha é tão boba que acreditou em tudo. Mais uns meses e a gente está instalado de vez. Ela vai ter que se mudar se quiser paz."
Quando terminamos a reunião, eu tinha decidido. Não ia confrontar ainda, ia juntar todas as provas necessárias, ia esperar o momento certo. E quando esse momento chegasse, ia mostrar para aquela família de golpistas que idade não é sinônimo de fraqueza. Nas próximas 2 semanas, agi como atriz. Sorria, fazia comida, conversava amenidades, mas estava gravando tudo. Cada conversa, cada comentário maldoso, cada demonstração de que eles se sentiam donos da casa. Até que chegou o dia. Pedro terminou de preparar todos os documentos legais. Júlia convenceu Marco a vir almoçar um domingo, trazendo Viviane e toda a família dela. E eu, finalmente, estava pronta para virar o jogo. O domingo tinha sido cuidadosamente planejado. Pedro, Letícia, Júlia e eu nos reunimos na manhã anterior para revisar cada detalhe. Júlia ligou para Marco na sexta-feira, convidando-o para um almoço especial de reconciliação em casa. Disse que todos nós precisávamos fazer as pazes, que estava na hora de aceitar a situação e apoiar as decisões dele. Marco ficou desconfiado no início, mas Viviane, no fundo, insistiu que ele aceitasse. Pelo que pude ouvir na ligação em viva voz, ela disse: "Viu? Eles estão finalmente aceitando a gente. Vai lá e mostra que você está firme." Preparei o almoço mais caprichado que fiz em meses. Arroz carreteiro, saladas, farofa, sobremesa. A casa estava impecável. Dona Marlene comentou pela manhã: "Que luxo todo é esse, Helena? Visita importante?" Sorri para ela. Muito importante. Júlia, Sofia e o marido dela, Rodrigo, chegaram primeiro, pontualmente ao meio-dia. Pedro e Letícia vieram logo depois. E às 12h30, Marco chegou com Viviane, Dona Marlene, Gustavo e Larissa. Além deles, tínhamos convidado mais uma pessoa, mas eles ainda não sabiam. Sentamos todos à mesa. A tensão era palpável, mas eu mantinha um sorriso calmo no rosto. Conversei sobre amenidades, perguntei sobre o trabalho de Marco, sobre a escola das crianças. Viviane estava particularmente animada, achando que tinha vencido, que a família finalmente tinha aceitado ela. No meio do almoço, a campainha tocou. "Pode atender, Pedro?" eu pedi. Ele foi até a porta e voltou acompanhado de uma mulher elegante, por volta dos 40 anos, que eu não conhecia. Viviane empalideceu na hora que viu quem era. "Carla?" A voz dela saiu trêmula. "O que você está fazendo aqui?" A mulher sorriu friamente. "Oi, Viviane. Faz tempo, não é? Dona Helena me convidou." "Quem é essa?" Marco perguntou, olhando entre Viviane e a desconhecida. "Meu nome é Carla", a mulher disse, sentando-se à mesa. "Sou cunhada do ex-marido da Viviane. Ou melhor, era. Ele faleceu há 2 anos. Viviane se levantou bruscamente. "Você não tem nada que fazer aqui. Essa conversa não te diz respeito." "Acho que diz sim", eu falei calmamente. "Senta, Viviane. Vamos conversar civilizadamente." Marco estava completamente perdido. "Mãe, o que está acontecendo?" "Filho, eu vou te explicar tudo. Mas primeiro, preciso que você ouça o que a Carla tem a dizer." Carla abriu uma pasta que tinha trazido e começou a falar. "Dona Helena me procurou há 1 semana através de um investigador. Ela queria saber sobre o histórico da Viviane, e eu vim aqui contar para vocês exatamente quem essa mulher é. Há 6 anos, Viviane se casou com meu cunhado, Roberto. Eles tiveram Gustavo e Larissa. Roberto era um homem trabalhador, honesto, que amava os filhos acima de tudo. A mãe dele, Dona Alzira, era viúva e morava sozinha numa casa grande em Joinville. Viviane convenceu o Roberto a se mudarem para a casa da sogra temporariamente, com a mesma desculpa de sempre: problemas financeiros, situação difícil. Marco me olhou e eu vi o reconhecimento nos olhos dele. Carla continuou. Dona Alzira era uma senhora bondosa, de 70 anos na época. Aceitou o filho, a nora e os netos de braços abertos. Mas em poucos meses, Viviane começou a agir exatamente como está agindo aqui. Tomou conta da casa, afastou a Dona Alzira das próprias coisas, foi trazendo a família dela, irmãos, mãe, todo mundo se instalando. Quando Dona Alzira tentou reclamar,
Viviane manipulava o Roberto, dizendo que a sogra era difícil, que estava ficando senil, que não gostava da nora. Roberto, por amor à esposa e aos filhos, ficava do lado de Viviane. A situação piorou tanto que Dona Alzira ficou doente, desenvolveu depressão severa. E 1 ano e meio depois de Viviane ter entrado na casa, Dona Alzira morreu. Dona Marlene bufou. Essa história não tem nada a ver com a gente. Tem sim, eu disse, olhando diretamente para ela. Porque depois que Dona Alzira morreu, Viviane tentou ficar com a casa. Alegou que tinha cuidado da sogra, que tinha direito sobre o imóvel. Processou a família do Roberto, pedindo parte da herança. Carla assentiu, emocionada. Foi um pesadelo. Ela botou meu cunhado contra toda a família. Dizia que nós éramos interesseiros, que só queríamos o dinheiro da mãe dele. No final, ela perdeu na justiça, porque não tinha direito nenhum. Mas o estrago emocional estava feito. Roberto morreu 2 anos depois, de infarto fulminante, aos 43 anos. Eu acredito que o estresse de tudo isso contribuiu. Marco estava branco. Viviane, isso é verdade? Claro que não, ela gritou. Essa mulher é louca. Tem raiva de mim desde sempre. Está inventando tudo isso. Não estou inventando nada. Carla tirou documentos da pasta. Aqui estão os processos judiciais. Aqui está a certidão de óbito da Dona Alzira, que lista a depressão severa como uma das causas contribuintes. E aqui estão mensagens que você mandou para o Roberto, manipulando ele contra a própria mãe. Pedro pegou os documentos e começou a examinar. Mãe, são autênticos. E não é só isso, eu disse. Filho, tem mais uma coisa que você precisa saber. Peguei meu celular e abri as fotos que tinha tirado das conversas dele com Viviane. Projetei na TV da sala para que todos pudessem ver. Li em voz alta. Amor, sua mãe mora sozinha naquela casa enorme. Por que você não propõe de a gente ir morar lá? Marco levantou, incrédulo, pegando meu celular. Ele leu as mensagens, uma por uma. Vi a expressão dele mudar de confusão para horror. Você entrou no meu celular? Entrei, eu admiti sem vergonha. E foi a melhor coisa que fiz, porque descobri que vocês estavam planejando me enganar desde o início. A história do apartamento interditado é mentira, Marco. Não existe interdição nenhuma. Letícia mostrou o documento da prefeitura. Eu mesma verifiquei. O apartamento que você disse que morava está perfeitamente habitável. Vocês inventaram tudo para ter uma desculpa para entrar na casa da Dona Helena. Marco sentou de volta, colocando as mãos na cabeça. Viviane tentou se defender. Marco, eu posso explicar tudo isso. As mensagens estão fora de contexto. Fora de contexto? Júlia leu outra mensagem em voz alta. Uma vez lá dentro, a gente fica. Idoso sozinho sempre acaba cedendo. Que contexto justifica isso, Viviane? Dona Marlene tentou sair discretamente, mas Pedro bloqueou a saída. A senhora vai ficar e ouvir tudo. Tem mensagens suas também, Dona Marlene, eu disse. Mensagens onde você e os filhos da Viviane celebram que a velha é mole e que em alguns meses eu vou cansar e ir embora morar com a Júlia. Marlene cruzou os braços, mas não respondeu. Gustavo e Larissa estavam constrangidos, encolhidos nas cadeiras. Larissa começou a chorar baixinho, escondendo o rosto nas mãos. Gustavo olhava para a mãe com uma expressão de choque e decepção que partia o coração. Mãe, isso é verdade? Ele perguntou com a voz trêmula. Você mentiu para todo mundo? Viviane tentou se aproximar dele, mas o menino se afastou. Olhei para eles com pena genuína. Gustavo, Larissa, vocês dois não têm culpa de nada disso. São crianças. Mas sua mãe, eu olhei para Viviane com firmeza, estava usando vocês como escudo para aplicar um golpe em mim. Ela sabia que seria mais difícil eu recusar se houvesse crianças envolvidas. Larissa soluçou mais alto. Eu não queria vir morar aqui. Eu gostava da nossa casa antiga, mas mãe disse que a senhora tinha convidado a gente. O peso daquela revelação caiu sobre todos nós. Até as crianças tinham sido enganadas. Marco estava em choque. Mãe, eu juro, eu não sabia de tudo isso.
A Viviane me disse que era só até eu me organizar financeiramente. Filho, você sabia sim. Pode não ter entendido a dimensão toda, mas você leu essas mensagens. Concordou com o plano. Mentiu para mim sobre o apartamento. Trouxe 5 pessoas para dentro da minha casa sem me avisar. Você participou disso tudo. As lágrimas começaram a escorrer do rosto dele. Mãe, eu me arrependo. Eu estava desesperado, com dívidas, sem saber o que fazer. A Viviane parecia a solução para tudo. A solução? Pedro balançou a cabeça. Marco, você está endividado porque essa mulher te convenceu a pegar empréstimos para pagar as coisas dos filhos dela. Escola particular caríssima, roupas de marca, videogame. Você gastou mais de 50 mil reais com eles em menos de 1 ano. Viviane se levantou, nervosa. Chega dessa palhaçada toda. Vem, mãe, vem, crianças. A gente está indo embora. Ótimo, eu disse. Podem ir. Mas levem todas as suas coisas, porque vocês não voltam mais. Dona Marlene avançou para mim. Você não pode fazer isso. A gente tem direitos. A gente mora aqui há quase 1 mês. A senhora não tem direito nenhum. Pedro abriu a pasta dele. Aqui está uma notificação de despejo. Considerando que vocês estão aqui há menos de 30 dias e não pagam aluguel, vocês têm 15 dias para desocupar a casa completamente. Se não saírem voluntariamente, vou acionar oficialmente a justiça e aí sim vocês terão 48 horas com ordem judicial. Qualquer pertence que ficar após o prazo será considerado abandonado. Você não pode fazer isso com a gente, Viviane gritou. Temos crianças. Posso e estou fazendo, eu respondi, com uma firmeza que eu mesma me surpreendi ter. Vocês tentaram me enganar, tomar minha casa, me expulsar da minha própria vida. Acham que eu ia aceitar calada? Carla, que tinha ficado observando tudo, falou mais uma vez. Viviane, você já fez isso com 3 famílias. A da minha cunhada, a de uma tia sua em Maringá, e agora tentou com Dona Helena. Quando você vai parar? Nunca, Viviane soltou com ódio. Porque pessoas como vocês têm tudo. Casas grandes, dinheiro guardado, segurança. Enquanto pessoas como eu têm que se virar sozinha. Nós não temos tudo, eu disse. Nós trabalhamos a vida inteira para conseguir o que temos. Eu passei 43 anos como enfermeira, cuidando de doentes, trabalhando em plantões noturnos para comprar essa casa. Você não tem direito de tirar isso de mim. Marco finalmente encontrou a voz. Viviane, é melhor a gente ir mesmo. A mulher que eu achava que conhecia mostrou sua verdadeira face. Ah, agora você vira as costas para mim? Depois de tudo que eu fiz por você? Você não fez nada por mim, Marco disse, levantando. Você me usou, me endividou. E usou minha mãe. Eu estava cego, mas agora eu enxergo. Dona Marlene e Viviane saíram bufando, levando Gustavo e Larissa. Marco ficou. Sentou de novo, com a cabeça baixa. Mãe, o que eu faço agora? Você vai recomeçar, filho. Pedro vai te ajudar a negociar suas dívidas. Algumas podem ser parceladas, outras renegociadas. E enquanto você limpa seu nome, vai morar com o Pedro temporariamente. Pedro confirmou. É isso mesmo. Você fica lá em casa até conseguir se organizar de verdade. E quando seu nome estiver limpo daqui a alguns meses, aí sim você aluga um lugar seu. Ele levantou e me abraçou chorando. Me perdoa, mãe, pelo que eu fiz, pelo que eu deixei acontecer. Estou tentando te perdoar, Marco, mas vai levar tempo. 15 dias depois, no prazo exato, a casa estava vazia de novo. Viviane, Dona Marlene, Gustavo e Larissa se mudaram para uma pensão barata no centro de Blumenau. Soubemos depois, através de Carla, que Viviane tentou aplicar o mesmo golpe em um primo dela em Cascavel, mas a família já tinha sido avisada e não aceitou. 2 meses depois, Viviane e Marlene voltaram para Joinville, onde foram processadas e condenadas. Gustavo e Larissa ficaram temporariamente com os tios paternos, e eu soube por Carla que as crianças estavam bem, frequentando escola e recebendo acompanhamento psicológico. Marco conseguiu renegociar todas as dívidas com a ajuda de Pedro. Ficou acordado que ele pagaria parcelado pelos próximos 3 anos, mas com valores que cabiam no orçamento. 6 meses depois da saída de Viviane,
Com o nome finalmente limpo no SPC, Marco conseguiu alugar um apartamento pequeno, de 1 quarto, com fiador do Pedro. Não era luxuoso, mas era dele. E pela primeira vez em anos, ele estava aprendendo a viver dentro das próprias condições, sem luxos falsos financiados por golpes e mentiras. E eu, finalmente, tinha minha casa e minha paz de volta. Os dias seguintes à saída de Viviane e Dona Marlene foram os mais tranquilos que vivi em semanas. Acordava e a casa estava em silêncio. Nada de panelas batendo sem permissão, nada de vozes estranhas discutindo, nada de gente reorganizando meus móveis. Era minha casa de novo, e eu chorei de alívio mais de uma vez. Marco passou a me visitar 3 vezes por semana. Sempre tocando a campainha, sempre esperando eu abrir, nunca mais usando a chave como se fosse dono do lugar. Ele estava diferente, mais humilde, mais consciente. A terapia estava ajudando ele a entender como foi manipulado e, principalmente, como ele tinha participado ativamente da manipulação. Numa tarde de sábado, 1 mês depois de tudo, ele apareceu para tomar um café comigo. Sentamos na varanda, observando as bergamoteiras do quintal. "Mãe!" ele começou, hesitante. "Eu preciso te dizer uma coisa." A Viviane me procurou. Meu coração apertou. E o que ela queria? Queria que eu voltasse com ela. Disse que tudo foi mal entendido, que ela realmente me ama, que pode mudar. E você? O que respondeu? Que não, que terminei de vez. Bloqueei ela de tudo, redes sociais, telefone, WhatsApp. Pedi para os amigos em comum não passarem informação nenhuma sobre mim para ela. Senti um alívio enorme. Júlia me ligou no dia seguinte com uma novidade. "Mãe, lembra da Carla, a cunhada do ex-marido da Viviane?" "Lembro. Ela criou um grupo de apoio online para vítimas de golpistas familiares. Já tem mais de 200 pessoas. Ela me pediu para perguntar se a senhora toparia dar seu depoimento lá para ajudar outras famílias." Topei na hora. Na semana seguinte, participei de uma reunião virtual do grupo. Eram mulheres e homens de todas as idades, contando histórias parecidas com a minha. Filhos que traziam cônjuges manipuladores para dentro de casa. Noras e genros que se aproveitavam de sogros viúvos. Famílias inteiras que se instalavam e depois alegavam direitos que não tinham. Foi reconfortante saber que eu não estava sozinha. E, mais importante, foi gratificante poder ajudar outras pessoas com minha experiência. Pedro conseguiu renegociar todas as dívidas do Marco. Ficou acordado que ele ia pagar parcelado pelos próximos 3 anos, mas pelo menos o nome dele seria limpo em 6 meses. Marco arrumou um apartamento pequeno, de 1 quarto, que cabia no orçamento apertado dele. Não era luxuoso, mas era dele. E pela primeira vez em anos, ele estava aprendendo a viver dentro das próprias condições. 2 semanas depois da saída de Viviane, Sofia, minha netinha, veio passar o fim de semana comigo. Enquanto brincávamos no quintal, ela me perguntou: "Vovó, aquela mulher não era legal, era?" "Não, minha flor, não era. Mas acabou. Ela não volta mais?" "Não volta. A casa é minha e agora só entra quem eu convido." "E você me convida sempre?" "Sempre, minha princesa. Você é sempre bem-vinda aqui." A vida foi voltando ao normal aos poucos. Voltei para o grupo da terceira idade, para as aulas de alongamento, para os encontros com as amigas. Dona Irene, minha vizinha de anos, comentou um dia: "Helena, vi um movimento estranho na sua casa semanas atrás. Fiquei preocupada, mas não quis me intrometer." "Pode se intrometer da próxima vez, Dona Irene. Eu preciso de olhos atentos por perto." Num domingo, 3 meses depois de tudo, fizemos um almoço familiar completo. Júlia trouxe Sofia e Rodrigo. Pedro trouxe Letícia. E Marco veio sozinho. Sentamos todos à mesa, como antigamente. Mas dessa vez, com lições aprendidas e limites muito bem estabelecidos. Antes de comermos, Pedro ergueu o copo de suco. "Posso fazer um brinde?" ele disse. "Pode, filho. A mulher mais forte que eu conheço. Minha mãe, que nos ensinou que bondade não é fraqueza, que amor não significa aceitar tudo e que defender o que é nosso não é egoísmo, é dignidade.
Todos brindamos. Marco levantou depois. Mãe, eu quero pedir perdão mais uma vez. Publicamente, na frente de todos. Eu falhei com a senhora. Traí sua confiança, trouxe pessoas ruins para sua vida e, pior, participei de um plano que poderia ter tirado tudo que a senhora conquistou com tanto suor. Filho, eu ainda estou processando tudo isso. Mas vejo que você está tentando mudar, e isso já é um começo. Marco assentiu, emocionado. Júlia complementou. Mãe, a senhora nos deu uma lição importante. A gente cresceu achando que precisava sempre agradar, sempre ceder, sempre ser bonzinho. A senhora mostrou que existe hora de ser firme, hora de dizer não, hora de lutar pelo que é nosso. O almoço foi gostoso, leve, cheio de risadas. Sofia contou histórias da escola. Letícia falou sobre o trabalho. Rodrigo fez piadas. Marco, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na casa. Sentei na varanda com um chimarrão e fiquei observando o pôr do sol. Mel e canela vieram deitar aos meus pés. A sensação de paz era indescritível. Peguei meu celular e vi uma mensagem no grupo de apoio da Carla. Era uma mulher de Curitiba, agradecendo porque meu depoimento tinha ajudado ela a identificar que estava passando pela mesma situação. Ela tinha acabado de colocar a nora golpista para fora da casa. Sorri e respondi. Força, amiga. Você fez o certo. Nossa dignidade não tem preço. 4 meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Dona Helena? Era uma voz feminina que eu não reconheci. Sim, quem fala? Meu nome é Tatiana. Sou assistente social aqui de Joinville. A senhora conhece uma tal de Viviane? Conheço. Por quê? A Viviane e a mãe dela, Dona Marlene, foram denunciadas por tentativa de estelionato contra uma idosa aqui da cidade. A vítima nos passou seu contato, disse que a senhora também foi vítima delas e que teria informações importantes. Passei tudo para a assistente social. Os documentos que Pedro tinha, as mensagens, o histórico. Soube depois, através de Carla, que Viviane e Marlene foram processadas e condenadas a pagar reparação à vítima de Joinville, além de prestação de serviços comunitários. Não era prisão, mas era uma consequência. Era o karma agindo. Marco recebeu essa notícia com sentimentos mistos. Mãe, eu sei que elas fizeram coisas terríveis, mas eu não consigo deixar de pensar no Gustavo e na Larissa. São crianças. O que vai ser deles? Vão ficar com a família paterna, eu respondi. A assistente social disse que os tios paternos, irmãos do Roberto que faleceu, estavam processando Viviane pela guarda. Aparentemente, o Roberto nunca quis se afastar dos filhos quando era vivo, mas Viviane dificultava o contato. Agora, a família dele está lutando para proteger as crianças. Aparentemente, ele nunca quis se afastar dos filhos, mas ela dificultava o contato. Que triste tudo isso. É triste, filho. Mas às vezes as pessoas precisam enfrentar as consequências das próprias escolhas, inclusive você. Ele concordou, cabisbaixo. Hoje, quase 1 ano depois de tudo, minha vida está em paz. Minha casa continua sendo meu refúgio. Júlia me visita a cada 15 dias. Pedro almoça aqui todo domingo. E Marco? Bem, Marco está reconstruindo a vida dele tijolo por tijolo. Aprendeu a viver sozinho, a cuidar das próprias contas, a não depender de ninguém para validar suas escolhas. Numa tarde ensolarada de dezembro, enquanto eu regava as plantas do quintal, Marco apareceu sem avisar. Tocou a campainha, esperou eu abrir e entrou com um embrulho nas mãos. O que é isso, filho? Abra. Abri o presente. Era um quadro com uma foto nossa antiga, de quando ele tinha 10 anos, me abraçando. Embaixo da foto, uma placa gravada. Para a mãe que me ensinou que força não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Chorei. Abracei meu filho. E naquele momento entendi que perdoar não significa esquecer, significa escolher não deixar que a dor do passado impeça a construção de um futuro melhor. Se alguém um dia me perguntasse o que eu aprendi com tudo isso, eu diria:
Aprendi que respeito não é questão de idade, é questão de dignidade. Nossa casa, nosso espaço, nossas escolhas merecem ser honradas, não importa quantos anos tenhamos. Aprendi que, às vezes, o amor verdadeiro exige que deixemos as pessoas que amamos enfrentarem as consequências de suas próprias escolhas. Que ser mãe não significa ser capacho. E que defender o que é nosso não é egoísmo, é sobrevivência. Hoje, aos 69 anos, viúva, aposentada, mãe de 3, avó de uma, eu sei quem eu sou. Sou Helena. Sou dona da minha própria vida. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. Se essa história tocou seu coração, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo.